Fala galera, eu sou Emanuel Keiber e eu quero saber, você sabe por que a maioria das pessoas não gosta de vendedor? Aliás, você concorda com isso? Você realmente acha que a maioria das pessoas não gosta de vendedor? Se você vende alguma coisa, você tem interesse em ser um vendedor melhor, em vender mais, só que sem parecer chato? Então fica nesse vídeo até o final que eu vou te contar o porquê que o vendedor tem essa má fama e como que faz para você conseguir vender mais sem parecer chato. Então vamos lá, desde antigamente, quando ainda não existia dinheiro, quando a venda na verdade eram trocas, já existia a profissão do vendedor, né? Era aquela pessoa que tinha um produto e ela trocava aquele produto por outro produto. E aí, naquele momento ali, acontecia que o valor de cada um dos produtos, quem decidia era eu. Então eu tinha aqui o meu alface, o Iagão tinha o frango dele, e aí ele queria pegar uma alface e eu falava pra ele, ó, pra você pegar aqui 2 alfaces eu preciso de um frango. E era assim que funcionava. Então era eu que decidia o valor que eu tinha por aquilo. Não existia uma lei que ditasse quanto que valia cada uma das coisas. Não tinha uma moeda pra gente conseguir ter um lastro nos valores. Então era muito do boca a boca. E desde essa época já começou a ser trazida uma fama de que a pessoa que comercializava as coisas, que conseguia botar mais valor sobre o seu próprio produto, era aquele que lucrava mais. Então muitas vezes chegava o Iago ali mal vestido e tal, e vinha trazendo os frangos dele, e eu falava, ó, que 2 alfaces custa um frango. E aí se chegasse o Juan um pouco mais arrumadinho, o Juan já é um cara mais nobre e tal, eu falava pra ele que pra ele pegar 2 alfaces ele tinha que me dar 3 frangos. E ele precisava de alface, ele me dava 3 frangos. Então eu tinha sempre um joguinho assim de ser espertinho pra conseguir lucrar mais com as minhas alfaces. E aí depois que isso foi passando pra moeda, a mesma coisa rolava. Você ia numa cidade distante, não existia um preço atrelado àquilo. Então você precisava comprar uma alface na minha banquinha, você tinha lá as suas moedas, e eu falava, ó, pra você custa 5 moedas. E aí se chegasse alguém, de repente, que eu visse que eu poderia ganhar um pouco mais, eu falava, não, hoje pra você custa 10 moedas. Ou no momento que eu precisasse de um pouco mais, eu fazia o meu preço um pouco mais caro. Então, desde antigamente, tinha essa coisa de que o vendedor é aquele que tira proveito das pessoas. E aí essa fama foi se alastrando durante muitos e muitos anos, e isso foi trazendo até os dias de hoje. Mas aí nos dias de hoje, como a gente tem legislação, a gente tem uma moeda que dita qual que é o preço, a gente sabe mais ou menos qual que é o preço médio das coisas, fica um pouco mais fácil de você controlar. Se você chega numa banquinha, você vai comprar uma revista e ela tá custando R$300, você sabe que lá é um absurdo, porque você tem um comparativo com outra banquinha, você sabe quanto que é mais ou menos o valor de uma revista. Então é um pouco mais difícil desse tipo de coisa continuar acontecendo. Mas outras coisas contribuíram para o fato de que a gente enxerga, quando eu falo a gente, eu me incluo eu do passado, tá? Mas eu também já tive esse preconceito. Mas que a gente enxerga que o vendedor é uma subprofissão, porque conforme o mundo foi se industrializando e foi melhorando as coisas, muitos cursos e faculdades foram sendo criados para a gente poder suprir a necessidade que a gente tinha de mão de obra de trabalho. Então ao longo dos anos foram sendo criados inúmeras engenharias. Hoje em dia já tem cursos de graduação de marketing digital, por exemplo. Mas você já ouviu falar numa graduação sobre vendas? Num curso para vendedor? Então isso não existe no ensino formal, porque a parte de venda sempre é tratada de uma forma muito informal. Então você tem dentro da sua empresa o cara que é do marketing, que é formado em marketing, o cara da administração é formado em administração, você tem o cara do financeiro, que tem lá a graduação dele ou contábil ou na parte de finanças, e o vendedor é sempre o cara que não precisa ter graduação, e eu não estou dizendo que deveria ter, não necessariamente precisa vir do ensino formal, mas tem que ter algum tipo de treinamento, mas a gente vai falar depois, mais pra frente no vídeo. Mas o vendedor é sempre o sobrinho, então você sempre procura um currículo mais qualificado para as outras partes, e para ser o cara que vai vender, para ser o cara que vai ser o comercial, é sempre aquele genro, que às vezes é um pouco mais falastrão, é o sobrinho que tá precisando de grana, é aquele amigo que você sabe que vende até a mãe. Então sempre rola isso, né? Quando é pra ser vendedor, é qualquer um. E esse tipo de fama faz com que a gente tenha um pé atrás em relação ao vendedor. Quando você vai, por exemplo, numa loja de carro para você comprar um carro, você já fica sempre com o pé atrás, você nunca sabe se aquilo que o cara tá te dizendo realmente é aquilo, ou se ele realmente tá falando todos os benefícios do carro e tudo mais. Hoje em dia, as coisas precisam mudar. Por quê? Porque com a coisa da internet, da comunicação e da informação que a gente tem muito rápido, com acesso muito facilitado, é bem mais difícil de você continuar sendo aquele vendedor que dá o jeitinho, que passa a perna nos outros e você não tem uma má fama. Porque você vai lá, eu dou uma de espertinho pra cima do Iago. Eu vou lá e vendo um carro pro Iago e o carro tá cheio de defeito, mas eu consigo empurrar pra ele, ele assina o contrato e ele vai embora. No mesmo dia que o Iago parar no mecânico, ele vai pegar o celular dele, vai gravar um vídeo, vai me marcar, vai marcar minha loja, vai fazer um escândalo, vai aparecer no jornal e vai reclamar de que eu vendi pra ele um carro estragado. E aquilo ali vai começar a fazer uma má reputação pra minha loja, e acontece que
eu fui espertinho e ganhei uma venda com o Iago, eu perdi a venda com outros 10 possíveis clientes que assistiram o vídeo do Iago falando que eu fui espertinho com ele. Então hoje em dia, com a informação que a gente tem, é muito mais difícil de você continuar sendo aquele cara charlatão e você não acabar sendo prejudicado por causa disso. Por isso que é cada vez mais importante que, se você trabalha com vendas, você se aprimore e entenda como ser um vendedor, sem continuar com aquela coisa de ter jeitinho, de saber passar a perna nos outros e tudo mais. Então vamos lá, como é que você consegue melhorar suas vendas, melhorar sua performance sem ser aquele charlatão que passa a perna nos outros? Não sei se você já assistiu aquele filme, O Lobo de Wall Street, mas é um filme sensacional, inclusive um filme que todo mundo que trabalha com vendas recomenda, e tem aquele momento específico, né, onde ele fala: Brad, mostra pra eles como se faz. Bom, me vende essa caneta. Vai, observa. Quer que eu te venda essa merda de caneta? Esse aí é o meu garoto. Essa caneta? Vende qualquer Tá. coisa. Faz um favor aí, escreve seu nome naquele guardanapo pra mim. Eu não tenho uma caneta. É isso aí, oferta e demanda, amigão. Viu o que eu falei? Ele tá criando a necessidade. O que acontece? Naquela situação ali, o cara que consegue convencer ele de que ele conseguiria vender aquela caneta, ele pede para ele assinar um contrato. Então ele cria uma necessidade para que você precise daquela caneta. É mais ou menos por aí, mas a gente não tem que criar necessidade nenhuma. A gente tem que descobrir uma necessidade. Então eu não tenho que criar um motivo para você comprar o meu produto. Eu tenho que descobrir por qual motivo seria melhor você comprar o meu produto. Então, independente de qualquer área que você atua, se é vendendo roupa, se é vendendo carro, se é vendendo o seu curso, você tem que descobrir qual que é o real motivo daquela pessoa ter uma real necessidade para comprar o seu produto. Porque se ela tem essa necessidade, é muito mais fácil de você conseguir ser persuasivo na sua venda. Você não vai estar manipulando ninguém para ele comprar o seu produto. Você vai estar levando ele para algo que ele já precisa. Um exemplo que eu posso te dar agora é, não sei se alguma vez você já foi abordado por pessoas que vendem curso de inglês. Se você não foi, você faz parte de uma minoria da população brasileira. A maioria das pessoas que eu conheço já foi abordada por alguém que vende curso de inglês. E teve um determinado momento que eu queria fazer um curso de inglês, e eu queria fazer um curso específico, e eu sabia que eles tinham uma fama de ser agressivos na parte de vendas, mas mesmo assim, quando eu fui abordado, eu topei ir lá para a entrevista, porque eu realmente queria fazer aquele curso. E a abordagem foi muito interessante. Como eu já entendia de vendas, já entendi tudo que estava acontecendo ali, mas eu fui dando corda para ver como é que era o processo de vendas deles, e posteriormente eu até cheguei a trabalhar com essa escola. E foi muito interessante porque no momento da entrevista eu fui colocado frente a frente ali com o vendedor, e ele, com uma pranchetinha, começou a me fazer perguntas como se eu estivesse numa entrevista de emprego, tentando convencer ele de que valia a pena eu me cadastrar, eu me matricular no curso de inglês dele. Então ele começou a fazer várias perguntas como: qual que é a necessidade que você vê no inglês? Qual que é a importância que você tem no inglês para sua vida? O que você já chegou a perder alguma oportunidade pela falta do inglês? E eram várias perguntas que começaram a tocar em dores que as pessoas têm. Então se eu dissesse para ele que pro meu trabalho é super importante, eu não consigo ser promovido se eu não tiver o inglês fluente, ele já sabe exatamente aonde que ele vai bater caso eu queira fugir da matrícula no final. Ele vai poder falar: olha, não é porque eu estou querendo te vender, porque pensa para você o quanto que vai ser ruim você continuar perdendo oportunidades. De repente tem alguém que trabalha menos do que você, mas ele tem o inglês fluente, ele vai ser promovido e você não. Isso não é prejudicial? De repente esse valor da matrícula agora vai ser irrisório comparado à promoção que você vai ter daqui a alguns anos. Então ele vai fazendo essa entrevista para descobrir exatamente quais que são as minhas necessidades reais e bater em dores reais que eu tenho. Então ele não vai ter que precisar ficar me convencendo, ele vai só ficar me trazendo para coisas que eu já sei e coisas que já me doeram em algum momento. E aí vai fazer com que a chance da compra seja muito mais fácil. Então essa coisa da entrevista faz muito sentido. Não necessariamente você precisa fazer dessa mesma maneira, como uma entrevista, sentado, como se fosse um interrogatório. Mas isso pode ser feito de maneira muito mais leve em qualquer outro setor. Então, se você é um vendedor de carro, você pode fazer da mesma forma. Quando chega alguém, você começa a perguntar: o que exatamente você está procurando? Qual é o tipo de modelo? E ele vai falar qual é o tipo de modelo. Tá bom, mas qual que é a real necessidade? Você trabalha muito com o carro, você tem muito deslocamento, você fica muito parado no trânsito, o que te incomodava no outro carro? O que faz você sentir vontade de ter um carro hoje em dia? Por que você acha que realmente vale a pena você comprar um carro hoje e você não andar de Uber, sabe? Você vai fazendo perguntas que de repente você teria medo de fazer, por exemplo, essa questão de por que não andar de Uber e comprar um carro? Tem vendedor que eles poderiam pensar: nossa, que absurdo, como é que eu vou perguntar isso? Às vezes o cara vai descobrir que é uma vantagem andar de Uber. Não, se ele tá lá para comprar o carro, ele tem algum motivo, ele já parou para pensar nisso antes. E ele vai te dar esse motivo, que pode ser um motivo suficiente para você usar no fechamento dessa venda. Então você descobrir o porquê que as pessoas estão fazendo a compra, é você só depois voltar a reafirmar tudo isso e voltar a visitar essas dores e necessidades que ela tem, para que ela feche a compra contigo. E a mesma coisa funciona para
para qualquer outro tipo de venda. Aqui na loja a gente faz isso. Se entra algum cliente aqui e eu pergunto o que ele está buscando, se é para algum motivo específico, se é de repente para um casamento, é muito mais fácil de eu saber para onde que eu estou guiando ele. Que eu vou indicando exatamente quais são as peças que eu sei que combinam com o casamento, se qualquer necessidade real que ele tem. E eu sei que se ele não comprar a peça adequada para um casamento, aquilo ali é uma dor para a maioria das pessoas. Então o apelo da venda fica muito maior. E eu não estou tentando empurrar nada para ele, eu estou solucionando um problema. E aí que está o principal insight. Se eu faço as perguntas certas e eu descubro por que você precisa de mim, eu vou virar o solucionador de um problema, eu não vou virar o vendedor. Porque vamos falar a verdade, ninguém gosta de vendedor, mas todo mundo adora comprar. Então se você gosta de comprar, e para comprar, na maioria das vezes, você precisa da figura do vendedor, por que não dá pra gente juntar as duas coisas? É porque a gente tem que parar de ser aquele vendedor que fica empurrando as coisas. Se eu chegasse aqui, a necessidade do Iagão é pegar um carro para ele fazer Uber e eu fico tentando empurrar um SUV para ele, não faz o menor sentido. Ah, pra mim é muito melhor porque a minha comissão vai ser muito maior, mas eu não vou estar solucionando um problema dele. Então a chance, inclusive, de eu perder essa venda é muito grande. Agora, se eu sou o cara que vai solucionar o problema, que eu consegui achar o carro ideal, tal, foi no precinho, o Iago saiu, tá trabalhando bem, o carro é econômico, ele gostou, a chance, inclusive, dele me indicar para outras pessoas é muito grande. Então, hoje em dia, o boca a boca também faz muita diferença. Então, a gente tem que jogar com tudo isso a nosso favor. Como eu falei, como a informação hoje em dia, o acesso é muito mais rápido, muito mais fácil, do mesmo jeito que a minha má fama pode crescer muito, a minha boa fama pode crescer muito rápido. Se eu consigo várias indicações, se muitas pessoas me recomendam, se muitas pessoas me marcam, a chance de muita gente vir procurar o meu trabalho é muito maior. Por isso de usar as redes sociais e, por exemplo, ter um canal do YouTube ou fazer uma conta no TikTok é muito benéfico. Inclusive, se você ainda não viu o meu primeiro vídeo, a gente vai colocar aqui em cima o cardzinho para você conseguir ver o porquê que eu acho que vale a pena você, vendedor, ter o seu canal do YouTube ou se expor dentro das redes sociais. Então vou dar outro exemplo aqui de vendedor que faz muito bem o trabalho dele, não é considerado um vendedor chato. Até onde eu sei, ele está aumentando muito as vendas dele, é um baita de um empresário e ele utiliza o TikTok. Não sei se vocês já viram, ele vende imóveis. Então ele entra em vários apartamentos tal para mostrar como é que funciona, chega com um iPhone 13 lá mostrando como é que funciona um apartamento de luxo. O cara tá sempre muito bem vestido, alinhado, com a barba feita tal, mostra os carrões que ele tem. Ele mostra o padrão de vida que ele tem, é igual a de um cara que compraria aquele apartamento. O que esse cara está fazendo? Ele está se colocando não como um vendedor, mas ele está se colocando como um especialista na questão de imóveis de luxo. Até porque se você olhar o carro dele, você vê, pô, é um carro de luxo, então é um cara que entende do que é uma vida de luxo. O cara tá sempre bem vestido, tá sempre bem alinhado. Você não vai chegar ele como um vendedor que tá tentando me empurrar. Eu, como alguém bem sucedido e quero comprar um imóvel de luxo, tô conversando com alguém que tem o mesmo padrão de vida do que eu. Então esse cara me entende, esse cara entende das minhas necessidades. Esse cara tá criando um rapport enorme e ele tá utilizando redes sociais para fazer esse tipo de coisa. Então ele tá virando um especialista, um solucionador de problema e não um vendedor que tá empurrando certas coisas. Tem muita gente que utiliza também rede social, mas da maneira errada, que você vai ficar tentando só fazer oferta, falar de produto. E você não está agregando valor, você não está se mostrando como alguém que entende muito do assunto que vai solucionar uma dor que você tem. Então aí está mais um exemplo que a gente pode tomar de como eu utilizar a rede social a meu favor. É isso então, galera. Não sei se serviu de alguma coisa para vocês, espero que sim. Se você já seguir esse princípio, claro que existem muitas outras técnicas para a gente conseguir ser um vendedor bom. Existem gatilhos mentais que a gente pode aplicar, você entender de pessoas, você saber fazer rapport, você entender de negociação, tudo isso faz muito sentido e eu vou abordar nos próximos vídeos. Mas para esse vídeo eu queria deixar um insight, uma lição clara, que é: não seja o vendedor chato, não seja o cara que vai empurrar o produto, seja aquele que vai ajudar. Tente se colocar nessa posição e se você percebe que você está sendo um pouco inconveniente, muda a postura, volta a tentar criar uma conexão com o seu cliente, volta a tentar entender qual é a necessidade dele e procure verdadeiramente ajudar o seu cliente, que eu tenho certeza que isso vai ajudar já muito você a crescer as suas vendas. Isso funciona comigo já há alguns anos, eu já trabalhei com vários tipos de venda, com curso de inglês, com venda de produto, com perfumaria, com produto digital e agora com a marca de roupas que eu tenho aqui. Então eu vivo na prática, sei que isso realmente ajuda muito as nossas vendas, tá? Se isso de alguma forma te ajudou ou se você tem algum amigo vendedor que trabalha com vendas, manda esse vídeo para ele para poder ajudar ele também. Aproveita, se inscreve no canal, clica no gostei e bota o sininho aí porque eu vou falar muito sobre vendas aqui no canal. Então se você quer receber dicas sobre vendas, clica no sininho para você poder ser avisado quando sair um vídeo novo sobre vendas. E aproveita e coloca aqui nos comentários qual foi a experiência que você já teve com um vendedor. Tanto faz se é muito boa, se é um cara que realmente te satisfez, ou se é uma experiência muito ruim que você teve aqui com um vendedor, pra gente começar a entender o que tá rolando aqui com o pessoal que trabalha com vendas. Beleza? Valeu, galera, e até a próxima.